Chegar ao MMC de 2 ou mais números naturais. Então, observe aí, ó. A gente quer saber como chegar aqui, ó. MMC, que é menor múltiplo comum de 2 ou mais números naturais. Então, aqui tem o conjunto dos naturais, eu estou colocando aqui para economizar espaço. Então, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, conjuntos naturais infinito. Então, eu represento assim, m de n, ou seja, múltiplos de um número natural. Quem são os múltiplos de um número natural? É esse número natural, o número natural que a gente quer, vezes todos os conjuntos, todos os números, ou todos os elementos do conjunto dos naturais. Então, os múltiplos de um número é um conjunto infinito. Por exemplo, é representado assim, ó. Múltiplo de 20, que é representado m de 20. Os múltiplos de 20, eu vou pegar o 20, que é o n, e multiplicar por todos os elementos do conjunto dos naturais. É claro que não é possível, porque o conjunto dos naturais é infinito. Então, 20 vezes 0, ó, 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. 20 vezes 6, 120. Né? Para aqui. Outro exemplo, múltiplo de 30. Da mesma forma. 30 vezes nada. 30 vezes nada é nada. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 4, 120. Sem fim, né? Conjunto finito. Agora, o que é o MC? É os múltiplos comuns. Você observa nos dois conjuntos, né? Ó, quais são os múltiplos comuns de 20 e 30? Também é um conjunto infinito. Ó. É o 0, ó, comum aos dois conjuntos. É o 60. Aí são os números 60, né? São não, é o número 60. E o 120. Desses elementos aqui, certo? Porque ele poderia pedir para que você calculasse, por exemplo, os 3 primeiros múltiplos de 30, os 5 primeiros, certo? Etc. Então, o MC é os múltiplos comuns de 20 e 30. É 0, 20 e 120. Agora eu quero mostrar onde eu quero chegar. Ó. Então, o MMC, menor múltiplo comum. Agora você vai olhar para esse conjunto aqui, ó. Certo? Já foi retirado desses aqui, ó. Então, o que é o MMC? É o menor múltiplo comum de 20 e 30. Então, observe que tem 0, 60 e 120. Qual é o menor múltiplo? Pela lógica seria o 0, né? Mas ele quer que a gente calcule o menor múltiplo comum depois do 0, certo? Porque o 0 já fica desconsiderado como algo neutro, né? Na questão de múltiplos. Então, o menor múltiplo comum de 20 e 30, depois do 0, é o 60. Então, vou mostrar como a gente calcula isso na forma de barras no processo da fatoração, certo? Então, utilizando o processo de fatoração, você coloca nas barras. Aí você pode colocar os dois números. Então, eu coloquei aqui o 20 e o 30 e vou fatorar usando os números primos. Lembrando que os números primos são todos os números divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, certo? São os números que não obedecem àqueles critérios de divisibilidade. Não são divisíveis por 2, não são divisíveis por 3, por 4, por 6, não são divisíveis por 5, por 10, certo? Então, não entrando nesses critérios, são números primos. Então, você tem aqui o 20 e o 30. Então, como eu vou conseguir encontrar o MMC? Eu vou fatorar. Fatorar o que? Eu vou dividir o 20 e o 30 por 2 se der. Como é que eu sei que dá por 2?
Porque todos os dois terminam em zero. Todo número que termina em zero é par. E todo número par é divisível por 2. Então, você faz 20 por 2, que dá 10. 30 por 2, que dá 15. Aí observa, entre os dois números, existe algum ainda que dá por 2? Existe o 10. Você continua com 2. Então, 10 por 2 dá 5. E repete o 15. Ó, porque o 15 não dá por 2. Dá, mas sobra resto, certo? Agora, depois do 5. Depois do 5, no conjunto dos números primos é o 3. Ó. Existe algum número aqui que é divisível por 3? Existe o 15. Ó. 15 divisível por 3. Por quê? Porque 1 mais 5 é 6 e 6 é por 3. Então, 5 não é por 3, você repete aqui. Ó. Então, 15 por 3, 5. Aí ficou 5 e 5. E 5 só dividir por 5. Então, 5 por 5 dá 1. E 5 por 5 dá 1. Quando encerrar aqui no final ficar só 1, aí para o processo da fatoração através de barra, certo? Você pode usar a calculadora à vontade aqui, porque o que é cobrado aqui é o processo, como se faz esse cálculo. Então, para chegar ao MMC, você coloca aqui, né, MMC de 20 e 30, poderia ser de mais número, 20, 30, 90, certo? Ou 120, e 2, 3 ou 4 mais números. Então, você, para encontrar o MMC desses dois números, depois que você tiver feito esse processo aqui, você faz simplesmente multiplicar esses números aqui, ó. Aqui de lado. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Multiplica todos. Então, o que? O MMC de 20 e 30, como a gente já viu anteriormente, é 60. Então, agora, vamos ver como se calcula os divisores de um número. Então, vou colocar aqui os divisores de 30 e os divisores de 40. Então, representado por D de 30. Então, os divisores de 30 são todos os números, viu? Agora aqui é diferente dos múltiplos. Ele representa um conjunto finito. Então, os divisores de 30 são todos os números que dividem o 30, sem sobrar nada. Então, 30 dividido por 1, que dá 30. 30 dividido por 2, que dá 15. 30 dividido por 3, que dá 10. 30 dividido por 5, que dá 6. 30 dividido por 6, que dá 5. 30 dividido por 10, que dá 3. 30 dividido por 15, dá 2. E por fim, 30 dividido por 30, que dá 1. Certo? Então, é o mesmo processo com o 40. Divisor de 40. Aqui o divisor de 40, ó. Aqui é o DC. O que é o DC? Os divisores comuns de 20 e 40. São os divisores que estão tanto no conjunto do divisor de 30, como estão no conjunto dos divisores de 40. Então, ó, o 1 está no divisor de 20, aliás, de 30 e 40. O 2 está no divisor de 30 e 40. E o 10 está no divisor de 30 e 40. Então, ó, são divisores comuns, ó, DC. Que é DC, divisores comuns de 30 e 40. É o 1, o 2 e o 10. Observe também que é um conjunto, ó, finito, de 3 elementos. Então, onde a gente quer chegar, ó, no MDC. O que é o MDC? É o maior divisor comum de 30 e 40. Observe, tem 3. Quem é o maior? É o 10. Certo? Então, é claro que quando for fazer os cálculos, vocês não vão fazer toda a vida dessa forma. Isso aqui é para procurar o entendimento de como se chega aos divisores de um número. Certo? Vou mostrar agora como se faz através das barras, né? Do processo de fatoração. Então, através do processo de fatoração, utilizando as barras, né? A barra, você faz o que? Junta também os dois números, certo? Junta o 30 e o 40. Da mesma forma para encontrar o MMC. Só que no final é que você vai utilizar outro procedimento. Então, observe aí, ó. 30, você vai dividir 30 e 40 por 2, porque os dois são pares. Então, 30 por 2, ó, 30 por 2 dá 15, 40 por 2 dá 20. Aí, observa, ó, os dois números, tem o 20 ainda que dá por 2, ó. Então, repete o 2 aqui, ó. Então, 20 por 2 dá 10, aí 15 não dá por 2, aí repete o 15.
Aí, continua, ó. Nesses dois aqui, tem um 10 que dá por 2, ó. Continua por 2. Então, 10 por 2. Aliás, 10 por 2 dá 5. Repete o 15, porque não dá por 2. Agora tem o 15 e o 5. 15 e o 5 não dá por 2, é por 3 agora. O 15 dá por 3, mas o 5 não dá, certo? Então, ó, 15 por 3 dá 5. E repete o 5 aqui, ó. Então, ficou 5 e 5, que só dá para dividir por 5. Então, 5 por 5 dá 1 e 5 por 5 dá 1. Encerra. Aí agora você observa aqui nos fatores, ó, porque esses números aqui serão multiplicados, né? Seriam multiplicados. Quais desses números aqui você vai multiplicar? Você, no caso do MDC, você só vai multiplicar os números que você dividiu, os dois ao mesmo tempo, ó. Observa aqui, que esse 2 aqui, eu dividi o 30 e dividi o 40. Por isso que eu marquei aqui, ó, um parênteses e marquei o sim. Esse 2 aqui eu dividi o 20, mas não dividi o 15. Então, não dividi os dois. Esse 2 eu dividi o 10, mas não dividi o 15. Não, ó. Esse 3 eu dividi o 15, mas não dividi o 5. Não. Esse 5 eu dividi o 5 e depois dividi esse 5. Sim, ó. Tem o sim. Então, os números que eu vou utilizar vai ser esse, vai ser somente os que tem o sim, ó. Então, quais são os números que tem o sim? Esse 2 aqui e esse 5 aqui, ó. Então, você pega eles dois e multiplica. 2 vezes 5, 10. Então, o maior divisor comum entre 30 e 40 é 10. Você pode utilizar esse mesmo processo aqui, ó, com qualquer número que vai dar certo. Ou pode ser 2 números, 3 números ou mais. E pode utilizar a calculadora à vontade, viu? Porque aqui o que vai ser cobrado, que vai ser avaliado, é o processo como você está fazendo, certo? Agora é só fazer exercício e pronto.